ativistas, cientistas, estudantes, artistas, indígenas, quilombolas, povos e comunidades, territórios, margem, beira, periferia, justiça climática, crise climática, mudança, urgência, emergência, transição, transformação. participação. Vozes em pauta. Vozes em Pauta Especial, Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA. Eu sou Álvaro Amaral e está começando Vozes em Pauta Especial, a série de programas que apresenta e discute cada um dos 6 eixos temáticos da Cúpula dos Povos. Programação paralela, autônoma e articulada como forma de pressão à COP30. Unindo diversas vozes e perspectivas populares, rurais e urbanas de várias partes do mundo, esse conjunto de temas está sendo construído desde 2023. Eles representam as principais bandeiras de luta que buscam transformar a realidade e reconstruir um futuro com justiça climática e social, a partir da perspectiva popular. O painel de hoje nos aproxima do segundo eixo da Cúpula dos Povos, que tem como tema reparação histórica, combate ao racismo ambiental, às falsas soluções e ao poder corporativo. Um eixo dos mais desafiadores que tem como foco reparar o passado e enfrentar o reparar o passado e enfrentar o futuro. O que exigiria pensar a justiça climática por meio da memória, da reparação e de soluções populares. Para nos ajudar a compor um painel sobre esse conjunto de pautas, nós convidamos Júlia Martins, mulher negra, comunicadora, militante da causa racial e integrante do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, um movimento popular que atua na defesa e na luta contra a exploração causada pela mineração, e que discute a importância da participação popular nesse debate. O MAN é um dos grandes movimentos que participam ativamente da Cúpula dos Povos. Júlia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Álvaro. Obrigada, ouvintes. Bora dali. Também faz parte do nosso painel Gilberto Marques. Ele é professor da Faculdade de Economia da UFPA e possui doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É pesquisador e ativista da luta dos povos amazônicos e da construção de uma sociedade sem exploração e sem opressão. Atua em temas como economia política, economia amazônica, meio ambiente, mineração, direitos humanos, conflitos agrários e povos originários. Atualmente, ele coordena um projeto de pesquisa que busca revelar e responsabilizar empresas por violações de direitos durante a ditadura, que repercutem até os dias de hoje. Professor Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Espero poder contribuir com o debate. Bom, para a gente começar, vamos iniciar com uma pergunta geral. Começando pela Júlia, integrante do MAN. Pensando um pouco no nome do eixo, quando a gente fala em racismo ambiental, em falsas soluções e em poder corporativo, quais são os cenários de risco e de desafios que a gente tem hoje como realidade do presente e herança do passado? Bem, primeiro, esse termo racismo ambiental, ele é um termo que ele nasce lá nos Estados Unidos, quando os pesquisadores começam a estudar o porquê que os bairros negros, majoritariamente negros, eram sempre o destino final de lixões ou qualquer outro resíduo de construções que aconteciam por lá, né? Então, quando a gente passa a entender que esse conceito, ele quer dizer que as pessoas negras, indígenas, as comunidades com uma renda mais baixa, elas passam a ser mais afetadas ainda, né, no quesito ambiental, do que demais populações nos centros das cidades, brancos, né? A gente entende que essa é uma desigualdade que não começa agora, né? Ela é uma desigualdade que vem desde a retirada dos povos africanos, com a invasão do Brasil colonial, e discutir isso hoje, nesse cenário que a gente está cada vez mais perto do ponto de não retorno, é um desafio, porque isso não quer dizer que a gente vai olhar só para a pauta ambiental. É uma interseccionalidade, né? Porque a gente tem que olhar localidade, território, gênero, raça. Tudo isso é muito complexo. E é muito mais complexo ainda porque envolve a questão financeira, né? A gente tem que fazer os nossos olhos enxergarem cada vez mais cortinas de fumaças que as empresas colocam para tentar tirar
a questão ambiental da questão racial, mas elas estão cada vez mais interligadas. Agora vamos para o professor Gilberto. Pensando um pouco no nome, né, do eixo, quais são os principais riscos e desafios que a gente encontra? Eu acho que nós temos desafios monstruosos, mas em meio a esses desafios nós também temos sementes de esperança. Então, os desafios partem primeiro de um fato, uma constatação. Nunca se produziu tanta riqueza, nunca se extraiu tanta riqueza da Amazônia quanto as últimas décadas, e em particular esses últimos anos. O ano passado, de Carajás, foram 177 milhões de toneladas de ferro extraídas sem pagar nenhum centavo de ICMS, porque não se paga pela exportação o ICMS na exportação desses produtos. Isso se transforma em mais lucro para a Vale do Rio Doce. Então, nunca se extraiu tanta riqueza quanto se extrai hoje em toda a história humana da Amazônia, há pelo menos 13 mil anos de existência humana na Amazônia. Por outro lado, nós nunca tivemos uma sociedade, seja local, nacional, mundial, tão desigual quanto nós estamos vivendo hoje. E o resultado disso se traduz na crise ambiental. Porque quanto maior a extração de riqueza, quanto maior a apropriação, quanto maior a concentração da riqueza num pequeno extrato da população, maiores são as contradições socioambientais presentes nesse mundo. Então, esse desafio é muito grande, certo? É muito grande. Reverter esse quadro é muito grande. Mas, por outro lado, olhando para a Amazônia, eu acho que nós temos que caracterizá-la não só como um espaço do desmatamento, o espaço do fogo, o espaço do assassinato. Nós temos que olhar para a Amazônia também como um espaço de resistência, um espaço que se constrói a esperança aqui. A esperança dos povos indígenas, a esperança dos camponeses, dos quilombolas, da população da periferia, que todos os dias se levanta disposto a construir a sua história diferente da história que nos foi imposta. Então, isso aqui é muito importante, a resistência dos povos indígenas com as novas experiências, inclusive com as novas lideranças jovens, mulheres. Hoje, as associações indígenas são conduzidas principalmente por jovens mulheres que se associam aos caciques, que se associam aos anciãos, e algumas se tornando cacicas também. Isso são esperanças, são sementes de esperança que nos cabe, a nós da universidade, ajudar para que essas esperanças brotem e se transformem de fato em floresta, em ancestralidade. É importante essa sua fala, professor, porque a gente percebe o quanto é importante o papel que os povos originários têm nesse combate contra os estereótipos, né, que desde muito tempo acabam com essa visão da Amazônia em si, de como os outros estados, por exemplo, olham para a gente. E eu queria perguntar se, pensando nessa questão dos estereótipos, vocês acreditam que essa luta, hoje em dia, ela é muito difícil? Começando pela Júlia. A Amazônia, ela tem um estereótipo que foi imposto a ela, que é um falso vazio demográfico, né? Ele começa com a noção de que não tem povos na Amazônia, que ela é uma grande faixa de vegetação apenas, ou que os poucos povos que existiriam nela seriam apenas os povos originários. E isso acaba por invisibilizar também as populações negras, quilombolas desse território, as populações ribeirinhas. Então, esses povos, eles já travaram essa luta para dizer que não é só floresta na Amazônia, que tem gente aqui na Amazônia que preserva a Amazônia, né? Esse foi o primeiro estereótipo que eu acho que hoje a gente está bem melhor do que era antes. Mas, entendendo quais são agora os próximos desafios desses povos, com que eles não sejam vistos apenas como as pessoas que têm que cuidar do salão de festa, que não tem só que limpar para permanecer aquele espaço limpo e organizado. Muito pelo contrário. Se eles protegem o território, se eles conseguem fazer com que o território continue sendo ainda algumas das zonas do planeta mais preservadas do mundo, é porque esses sujeitos têm tecnologias ancestrais para cuidar desses territórios, né? Porque eles têm uma inteligência que não é considerada ainda pelas grandes empresas ou até por parte da academia como uma inteligência válida de ser considerada na preservação da sua própria terra, né? Eu acho que hoje esse é o principal estereótipo que a gente tem que quebrar, que conhecimento ancestral é conhecimento, é válido, e que se eles estão conseguindo fazer com que a Amazônia fique de pé, é por essa bagagem que eles trazem, sabe?
Professor, como é que o senhor pensa essa questão do estereótipo que é criado em cima dos povos originários aqui na Amazônia? Olha, esse estereótipo não é de agora e ele vai se reinventando. Então, eu diria assim, durante muito tempo, né, os povos indígenas, e ainda hoje ainda carrega muito isso, foram considerados não gente. Por isso você poderia matar à vontade. Né? A história dos povos indígenas é uma história dos nossos povos originários, é uma história de genocídio e até de etnocídio, porque não é só matar fisicamente, mas matar a cultura desses povos, matar o povo, fazer aquela cultura desaparecer, aquelas crenças religiosas, toda aquela cosmologia e aqueles rituais deixarem de aparecer, e às vezes, mesmo quando o presente ainda sobrevive alguns fisicamente, mas perder essa sua cultura. Então, é até mais do que um genocídio, é um etnocídio que acontece. Essa história do etnocídio, ela tem, no nosso caso da Amazônia, 5 séculos e meio, né, que é a chegada do invasor, né, do europeu aqui na região. E o indígena era considerado não gente, né, não gente. Era não cristão, e por conta disso, não gente, mesmo quando chegava a fazer a catequização forçada pela igreja, passava pelo batismo, mesmo assim aquela sociedade, de um modo geral, não o considerava ser humano. Hoje, e aí esse estereótipo foi se alterando um pouquinho, mas sempre de modo perverso. Hoje eu acho que tem um outro estereótipo, tem outras faces desse estereótipo, não é que é outro, mas outras faces desse estereótipo. De um lado, aquela ideia que ainda olha os nossos povos originários como exóticos. Né? E quer se aproximar desses povos para tirar foto, para fazer alguma coisa, e isso é isso. E, por outro lado, no momento que a gente vive uma contradição muito perversa que é colocada para a Amazônia. Porque você olha para a Amazônia e diz o seguinte, olha, vocês têm que produzir cada vez mais. É o agronegócio se apropriando do solo, e aí extraindo o que nós temos de melhor do solo e contaminando o solo, os lençóis freáticos, o entorno do que ainda resta de floresta, é a mineração arrebentando com tudo. Então você tem um processo que você coloca o papel para a Amazônia de extrair cada vez mais riqueza para reduzir os custos do capital nas economias centrais, porque essa produção que sai daqui, seja a soja, o ferro, a bauxita, outros mais, o alumínio já, né, trabalhado, ele tem que chegar muito barato nessas economias centrais. Por isso não tem que pagar ICMS, tem que chegar muito barato para baratear o custo da produção nessas economias centrais, Estados Unidos, Europa e China, principalmente, nessa daí. Então você tem a Amazônia com esse papel de contribuir para reduzir os custos do capital nas economias centrais e estimular o processo de acumulação de capital. Isso se traduz numa maior apropriação e degradação da natureza e dos povos que vivem aqui na Amazônia. Aí, por outro lado, você olha para os povos indígenas e diz o seguinte, vocês são a salvação da Amazônia, vocês são a salvação do planeta. Aí você repassa o custo disso daí, a responsabilidade disso daí para esses povos e, ao mesmo tempo, transforma esses povos em espécies de heróis. Não nos cabe transformar os povos indígenas em heróis. Nos cabe reconhecer a importância desses povos, a sabedoria desses povos, reconhecer os seus territórios e saber que eles têm muito a contribuir para preservar a floresta e contribuir, inclusive, para o equilíbrio ecológico do planeta. Mas não como heróis, porque quando a gente trata alguém como heróis, nós repassamos a responsabilidade para ele. Me salva, nos salva aqui. Não é isso. Essa responsabilidade não é dos povos indígenas. Essa responsabilidade é de todos nós. E a conta dessa responsabilidade, antes de tudo, são dos grandes complexos de capital, ligados ao agronegócio, à mineração, às grandes indústrias, e elas estão vinculadas aos países centrais da economia e da política mundial. É interessante essa sua fala, professor, porque aí a gente começa a pensar em como começar a desconstruir, né, todas essas formas de pensamento que recaíram sobre os povos originários. A gente começar a ver o mundo a partir da perspectiva dos povos originários e perceber que eles também têm, né, essa capacidade de proteger a nossa floresta e a gente começa a criar a ideia de que os povos originários têm essa visão de mundo
muitas vezes até à frente da nossa, porque eles que estão, né, nesse grande embate, de certa forma. As pesquisas que têm sido realizadas já de algum tempo, elas comprovam que a complexidade ecológica da floresta amazônica tem muito a ver com os povos originários. Os primeiros povos originários, ainda como caçadores e coletores, ao se locomover por esse imenso espaço que foi se formando como a Amazônia, eles iam disseminando, iam dispersando raízes, sementes de alimentos, de frutas que eles iam fazendo, e isso foi ajudando a criar essa complexidade do ecossistema amazônico. A Amazônia ela é rica por conta da sua complexidade. Se nós retiramos essa complexidade, pedaços, espécies vegetais, animais, essa floresta e esse ecossistema vai ficando mais homogêneo. E a Amazônia não se sustenta como sistema homogêneo. Ela se sustenta na sua complexidade. E a complexidade da Amazônia inclui os povos que aqui vivem. Nós não queremos a Amazônia como um jardim botânico para ser simplesmente visitado como um espaço de turismo para quem vem de fora. Nós queremos a Amazônia na complexidade e na riqueza dos povos que vivem e que convivem com a Amazônia já milenarmente. Isso é fundamental para nós. Perfeito, professor. Antes da gente seguir para o nosso próximo bloco, anote aí. Este e todos os programas da série Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, sobre os principais temas de lutas populares no debate global do clima, estão disponíveis como podcast no site da Rádio Web UFPA e também no Spotify. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Nessa segunda rodada, vamos começar a sequência de resposta pelo professor Gilberto. Pela atuação e a vivência de vocês, eu queria perguntar o que vocês apontam como principais bandeiras de luta, né? Essas bandeiras de luta prioritárias quando a gente pensa na defesa da reparação histórica, no combate ao racismo ambiental, às falsas soluções e ao poder corporativo. E o que essas lutas têm a ver com a agenda das mudanças climáticas? Professor. Eu acho que eu vou me ater basicamente à questão da reparação. A Amazônia é o espaço também das sucessivas violações contra os povos que aqui vivem. E aí eu vou me ater mais restritamente, porque essa trajetória é muito longa, mas mais recentemente ao caso da ditadura. A ditadura empresarial militar, e eu acho que esse é o termo mais adequado, empresarial militar, porque não foram só os militares, um conjunto enorme de empresas se beneficiou com a ditadura e com os favores da ditadura e com a apropriação dos territórios e o genocídio cometido genocídio e etnocídio cometido contra os povos aqui existentes. Só para citar alguns dados, o povo Cinta Larga do Mato Grosso, entre um pouco antes do golpe de 64, se prolongando para depois do golpe de 64, se estima que foram 5 mil mortos, Cinta Larga, pelo assassinato direto, pela disseminação de doença, inclusive jogando brinquedos e roupas contaminadas com doenças para que eles fossem contaminados e morressem. O Izuaimiri Atuari, que fica do norte, que se autonomina Quinhá. É até importante a gente falar isso, porque a maioria da nominação dos nossos povos originários não é como eles se auto-identificam. É uma nominação dada pelos de fora, não por eles. Então, os Izuaimiri Atuari, eles se autonominam Quinhá. Eles ficam entre o norte do Amazonas e o sul de Roraima. Né? Para construir a rodovia 174, que cortava o território deles e ao mesmo tempo viabilizou a extração mineral sobre o território deles, o governo entregou, como eles resistiam à obra, o governo entregou a obra para o exército e o exército bombardeou o povo Aimiri Atuari por terra, por rio e por mar. Por terra, rio e ar.
bombardeou o povo Aimiri e Atuari, além da disseminação de doenças. Depois esse trabalho foi continuado com o grupo empresarial que entrou no território para extrair cassiterita lá, que foi o grupo Paranapanema. O resultado é que os Aimiri e Atuari, que no início dos anos 1970, foram contados pela FUNAI em algo em torno de 3 mil pessoas, foram reduzidos em 1983 a 332 pessoas. No sul do Amazonas, os Kauarriva, que são um grupo maior que tem outros povos dentro, os Parintintim, Tenharim, Diarrui, os Tenharim do Igarapé Preto nos dizem que eles tinham eram algumas centenas de pessoas e foram reduzidas a 20 pessoas lá no território deles. Os Diarrui nos informam que, eu digo nos informam porque nós estivemos lá, coletamos o depoimento deles. Os Diarrui nos dizem que eles eram em torno de 1.000 pessoas. Eles foram reduzidos a 6 pessoas. E depois conseguiram uma história muito importante, porque eles conseguiram se recompor, depois voltaram, recuperaram o território deles, hoje inclusive dirigidos por mulheres nas associações, né, desse povo. Então, nós temos uma história de violação de direitos terríveis. Se vocês pegar nesse conjunto de investigações que a gente tem feito nos últimos anos e que tem que se transformado em instrumento para que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho entre com ações por reparação, o conjunto das violações envolve estupro, envolve trabalho escravizado, envolve disseminação de doença, do álcool, assassinato, apropriação de território e tudo isso. Então, o que nos cabe nesse momento, né, diferente do que, inclusive, o presidente Lula disse que não nos cabe, né, remoer o passado, quando se trata da ditadura, se cabe, é necessário, porque se nós não fizermos esse acerto com o passado se repete. O 8 de janeiro, né, de 2022 é um exemplo disso. Então, nós temos que fazer lá, não para remoer o passado, mas para fazer esse acerto com o passado e fazer a reparação que esses povos precisam. Eu estou falando dos povos originários, mas tem os que foram mortos na cidade, foram os camponeses também mortos, o exemplo da guerrilha do Araguaia. Nós precisamos fazer esse acerto. Esse acerto é uma necessidade histórica. Mais do que um possível pagamento financeiro, se trata de uma reparação histórica. Todos esses processos têm que entrar nos livros didáticos. É uma forma de reparação histórica. As novas gerações têm que conhecer o que aconteceu com o Brasil durante esse período. Esse é o nosso desafio que está colocado. Agora, nesse desafio que está colocado, é muito importante que as universidades que estão acompanhando esses movimentos, esses povos, esses processos de investigação sobre as violações, é muito importante que as universidades saibam e os pesquisadores saibam qual é o seu papel. O nosso papel não é falar pelos povos, não é falar pelas vítimas. Quem melhor pode falar deles são eles próprios. O nosso papel é auxiliar para que essa voz tenha mais eco, para que essa voz tenha mais força. Alguns de nós dizem, estou vindo aqui para dar voz. A gente não dá voz, não precisamos dar voz. Eles sempre tiveram. O que acontece é que essa voz foi, muitas das vezes, de forma mais violenta ou não, ela foi abafada. Né? Foi abafada. Esses povos foram silenciados, esses povos foram apagados, é um apagamento histórico. Né? Então, o que nos cabe é estar junto com eles para potencializar esse grito de resistência, esse grito de ancestralidade, esse grito de lutas e esse grito de vida, antes de tudo. É a partir desse pensamento que a gente começa, né, a perceber que o quão é importante essa questão da reparação histórica para combater desafios que até hoje existem por conta de erros que aconteceram no passado, que até hoje repercutem. Mas, Júlia, agora pensando um pouco na sua visão, o que é que você aponta como principais bandeiras de luta prioritárias em todos esses combates? Bem, as falsas soluções, elas são um conjunto de ações que tem como capa a tentativa de resolver crises climáticas, hídricas, enfim. Mas a gente percebe que, na verdade, ela é só mais uma fantasia que o capitalismo coloca em si para tentar ainda sobreviver.
Pra gente dos movimentos sociais e pra gente do MAN, a primeira bandeira de luta é a derrubada do sistema capitalista. Porque não existe outra tentativa de fazer uma remodelagem do sistema capitalista. Ele não pode se reinventar ou se pintar de verde. Ele sempre será o que é. E a partir dessa visão de derrubada do sistema capitalista, a gente faz as nossas próximas leituras. Como, por exemplo, agora muito se fala sobre transição energética, sobre crédito de carbono, né? Mas essas tentativas que o sistema capital faz para tentar, como eles dizem, minimizar os impactos, na verdade, mais uma tentativa de controle, né? Porque, por exemplo, com o maior número, a maior quantidade de mineração, atividade minerária para ir em busca dos minerais de transição, em sua maioria lítio, níquel, cobalto, ferro, a atividade minerária aumenta, os territórios que já são minerados começam a ser mais minerados ainda, e os que ainda não são alvos da mineração predatória. Então, com isso, as crises climáticas aumentam, a maior poluição nos rios, os casos de doenças também aumentam, a perca cultural dessas populações também cresce, quando, na verdade, essa solução que foi colocada para a gente de que o que vai salvar o mundo da crise é a gente começar a usar transportes com bateria elétrica, não é uma verdade, né? Porque quando a gente para perceber quais são essas soluções que o capital coloca, elas sempre são soluções individuais. Elas sempre dizendo que a gente tem que usar painel solar na nossa casa e um carro elétrico, porque a fumaça dos transportes coletivos é o que polui o mundo. Quando, na verdade, a solução deveria ser um investimento em transporte para uso coletivo, quando deveria ser pensado políticas públicas para que as pessoas com baixa renda, os grupos que foram perseguidos, tenham uma menor taxa de energia elétrica, quando o consumo que a gente faz de eletrodomésticos, de outros itens comprados, deve ser pensado se a gente não está indo pela lógica consumista do capitalismo ou porque a gente realmente precisa. Todas essas soluções que o capital ela coloca sempre são saídas individuais, e para a gente a alternativa individual nunca será a melhor, né? A nossa saída é em coletividade. A gente sabe que aqui na Amazônia a gente não é um território ainda que tem, em maioria, esses minerais da transição energética, né? Eles estão localizados principalmente ali no Nordeste brasileiro, mas a gente tem aqui grandes minas, como a da Vale, que retira o ferro e o níquel, que são ainda importantes minerais para a transição, né? Como o professor Gilberto falou, a gente não paga ICMS, mas para além do ICMS, uma bandeira de luta que a gente coloca, de compensação também, é uma distribuição democrática da CEFEM, que é o imposto que as mineradoras pagam pela retirada do minério do território, e esse imposto deveria voltar para o Estado, né? Para o Estado municipal, para o Estado estadual, federal. E a partir desse retorno financeiro, porque a gente está falando de que a gente também precisa de dinheiro para essas populações, só assim elas conseguem se manter, as comunidades que estão tendo seus territórios minerários, elas não têm autonomia na hora de discutir como elas vão gastar esse recurso financeiro, que é o retorno, né, desse minério que foi extraído. Para a gente, uma bandeira de luta principal é que a população possa dizer como ela quer que essa CEFEM seja gasta. Porque a estratégia das mineradoras, quando ela chega no território, começa com itens básicos. Ela fecha o postinho de saúde, depois ela vai acabando com um trajeto que leva as crianças até a escola. Ela começa a fechar as pequenas tabernas para que as pessoas tenham que se mudar e comprar alimentos em outras comunidades, a fim de dominar o território. Se a comunidade tivesse acesso à CEFEM, que é esse imposto, ela poderia dizer aonde ela quer que seja investido na sua própria comunidade, como ela quer que seja gasto, como ela quer que seja aplicado. Isso dá uma autonomia para os povos que a gente ainda não está acostumado a ver, né? A gente, como disse o professor Gilberto, está acostumado a querer heróis na nossa vida. E aí pinta-se esse papel de que as mineradoras são as heroínas quando elas destinam o recurso mínimo às comunidades ou fazem editais culturais. Que bom que estão investindo na cultura. Na verdade, esse dinheiro é um retorno que é obrigatório das suas partes, né? Então, distribuição e democratização da CEFEM é uma bandeira principal de luta para a gente. Mas que, principalmente, uma outra bandeira é que os povos tenham autonomia de dizer o que querem ou não que funcione no seu território.
A gente está tendo um embate a nível nacional, que é a tentativa de retirar o protocolo de consulta como sendo um documento obrigatório para a chegada de algum grande empreendimento em um território. O protocolo de consulta é um estudo que verifica quais são os impactos que aquele empreendimento vai gerar no território, qual é a posição da comunidade com relação a isso e, principalmente, qual é a vontade da comunidade, né? Quer que se instale, que seja muito bem colocada, quais são os riscos que isso coloca no território. E quando as grandes empresas, e aí o nosso Congresso, diz que quer retirar esse documento que é obrigatório, é uma tentativa de silenciar essas vozes, né? Silenciar a vontade desses territórios. E isso é muito grave, porque se a gente não respeita a vontade do território de dizer se quer mineração ou não, se quer a chegada de uma empresa de fertilizantes no seu território ou não, ou se quer que uma energia eólica esteja localizada no seu território ou não, isso é novamente uma nova parte desse novo mundo, né? Quando os portugueses chegam em 1500 e agora essa nova chegada da maioria das empresas que também estão da Europa nos territórios agora, né? Com esses empreendimentos. Então, as nossas bandeiras de luta, elas sempre vão ser aquelas que prezam pela coletividade, pelo fim do sistema capitalista e para que olhem para os bens da natureza como bens comuns e não bens no sentido financeiro, mas bens que proporcionam a vida. Muito obrigado, Júlia, pela sua fala enriquecedora demais. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta Especial. Cúpula dos Povos. Os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Bom, para a gente fechar o nosso painel, a gente gostaria de ouvir vocês sobre o que seria fundamental e necessário para garantir um combate efetivo contra as falsas soluções, ao poder corporativo e principalmente ao racismo ambiental. Eu queria começar pelo professor Gilberto. Olha, eu acho que é uma pergunta difícil na medida em que os desafios são muito grandes. Porque significa, antes de tudo, projeto político em nível de país. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que o nosso cenário é muito ruim. Eu acho que o governo Lula é um governo necessário. Não é o perfil do governo que eu idealizaria, né? Mas é um governo necessário diante do quadro que nós vivemos há pouco tempo e que continuamos vivendo no Brasil. Mas o presidente Lula fez uma viagem no início do ano à Ásia. Nesses dias ele está fazendo novamente uma viagem à Ásia. Mas ele teve na Ásia, no início do ano, foi ao Japão, a Vietnã, China e, salvo engano, também a Rússia. E o principal objetivo da missão diplomática do Brasil na Ásia foi ampliar o mercado de carne, né, dos produtores rurais brasileiros, dos pecuaristas. Isso é uma tragédia para a Amazônia. É uma tragédia. O resultado da viagem diplomática do governo brasileiro do início do ano à Ásia representa um estrago muito maior do que o mísero orçamento do Ministério de Meio Ambiente tem para combater o desmatamento na Amazônia. E hoje se faz um processo muito perverso. A soja, em muitos casos, ela avança sobre áreas que eram da pecuária. Aí você vai dizer assim, mas então pelo menos agora está produzindo alguma coisa. O problema é que ela, ao avançar sobre essas áreas de pecuária, às vezes uma pecuária de baixa produtividade, que torna aquele solo impróprio, às vezes até para o capim, e a soja vem e faz, né, a recuperação desse solo, mas ao mesmo tempo ela empurra essa pecuária mais para frente. E aí essa pecuária vai derrubar a floresta, as áreas de floresta que ainda estão em pé. Então, é uma complexidade. Diante dessa complexidade, nós precisamos de projeto político. Eu sou professor de economia, mas eu digo que os nossos problemas centrais não são meramente econômicos, são, antes de tudo, projeto político, é mais amplo de projeto político. Então, nós precisamos isso numa escala mais ampla, projeto de sociedade. Mas, para isso, a gente precisa que os movimentos sociais, que a organização popular, a organização da sociedade esteja ativa. Porque se não estiver ativa, se nós não estivermos organizados, se nós não estivermos em luta, em mobilização, isso não se transforma.
né? Não se transforma. E cabe a nós, em particular das cidades, aproveitar a experiência dos vários movimentos, inclusive na construção desse projeto de Brasil que nós queremos. Um projeto de Brasil que nós queremos que seja solidário, que seja sem opressão, que seja sem exploração. Esse projeto tem que saber dialogar com a experiência dos povos indígenas. Não tem que ser só o projeto do operariado urbano, também do operariado urbano, também das populações da periferia, também dos quilombolas, também dos camponeses, também dos povos originários, e é essa complexidade que nos cabe construir. Eu termino dizendo o seguinte, mais uma vez, nós não temos que olhar para a Amazônia tão somente como o espaço das tragédias. Ano que vem vão completar 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Certo? 30 anos. Dia 17 de abril de 1996 foi o massacre de Eldorado dos Carajás. Vamos completar 30 anos. Nós choramos os mortos, mas a luta continua. Certo? A luta continua. Um dos resultados do massacre de Eldorado dos Carajás foi, contraditoriamente ou não, o assentamento na 17 de abril, que é um dos maiores assentamentos, talvez o maior assentamento que nós temos no Pará, um dos maiores no Brasil. 2 anos depois do massacre de Eldorado, foram assassinados o Fusquinha e o Doutor, que eram 2 lideranças que haviam sobrevivido ao massacre de Eldorado. Foram assassinados e logo depois os próprios assassinos foram fazer um churrasco para comemorar o assassinato deles. Uma das respostas disso do movimento foi a ocupação da fazenda Cabaceiras, que pertencia à família Mutran. E lá foi encontrado, inclusive, um cemitério clandestino com vários corpos. Essa fazenda Cabaceiras, entre idas e vindas, ocupação, desocupação, reocupação, ela foi transformada em assentamento. E uma parte desse terreno que havia sido o espaço do derramamento de sangue de trabalhadores e trabalhadoras, quando transformado em assentamento, foi entregue pelo movimento para se criar lá uma unidade do Instituto Federal do Pará, que é o Instituto Federal Rural, né, a unidade rural lá do Instituto Federal em Marabá, só que é um instituto na unidade rural. O que antes tinha sido o espaço da tragédia, né, da violência, do sangue, da morte, hoje é usado para produzir, para criar, para formar trabalhadores e trabalhadoras que vão trabalhar, inclusive, particularmente, nos projetos de assentamento, né, da reforma agrária. Então, isso é um exemplo. Então, eu acho que nós temos que olhar para a Amazônia, que mesmo em meio a um cenário de muitas contradições, de muita violência, nós temos processos de resistência, de luta e de esperança. É esse processo de luta, de resistência e de esperança que nós temos que trabalhar para brotar e para fazer a conexão entre todos os outros que estão acontecendo. Em todos os lugares dessa Amazônia está acontecendo luto. O que nós temos é que fazer a conexão entre eles e trocar essas experiências e ajudar. E nós temos um sem número de experiências muito exitosas, de muita resistência, de lutas, de vitórias na Amazônia. Nós temos que criar essa rede de conexão e ajudar a fazer isso. Então, nós temos que olhar para a Amazônia não somente como o espaço da tragédia, não somente como o espaço do incêndio, não somente o espaço do desmatamento, do boi, do minério que está indo embora, mas olhar para a Amazônia também como um projeto de esperança para esse país e para esse mundo. E esse projeto de esperança para esse país e para esse mundo passa pela organização, pela resistência e pelo conhecimento dos povos que aqui vivem, seja os povos originários, seja as outras populações tradicionais, seja as populações das nossas cidades. Eu acho que isso é fundamental para nós pensarmos um futuro para o Brasil que não seja o futuro da degradação e da exploração. Perfeito, professor. Júlia, qual o seu pensamento? O que você define como fundamental para a gente ter esse combate efetivo a todas essas desigualdades? A organização política, ela é o primeiro passo, né? Ela é fundamental. É que a gente se coletive, a gente se organize politicamente nas diversas esferas de organização que estão aí propostas, né? Só a organização política faz com que a gente entenda como a saída é coletiva. Mas eu acho que, para além disso, dessa etapa fundamental, o que resiste muitas vezes é o que está no papel, né?
A gente conseguiu vencer governos autoritários, a gente conseguiu fazer com que muitos desses crimes que foram cometidos por regimes ditatoriais fossem punidos a partir do que estava no papel, né, da legislação. Por isso que a gente precisa cobrar cada vez mais que a legislação aumente e avance com relação a isso. O racismo ambiental, ele ainda não é considerado um crime especificamente, né? A gente ainda não tem nenhuma legislação efetiva que seja pensada exclusivamente para a questão do racismo ambiental. A gente precisa pedir para o governo judiciário que as discussões sobre isso avancem, para que a gente possa punir especificamente essas situações. Porque quando a gente tem ali o rompimento das barragens da Vale, a gente tem a Hidro contaminando lá em Barcarena, a gente não tem nenhuma cláusula na lei que fale que especificamente aquilo é racismo ambiental. A gente tem que enquadrar ali somente pela a Lei 9.605, que é a Lei de Proteção Ambiental, mas a gente deixa de trazer essa interseccionalidade, né, para entender que as populações são diversas. Então, eu acho que colocar na lei a questão do racismo ambiental é um outro fator importantíssimo. E segundo, é com que a gente utilize os meios que a gente já tem para democratizar esse conhecimento, né? Às vezes a gente acha que as Amazônias, que são o cenário dos principais crimes, dos principais problemas ambientais, estão muito distantes da gente porque a gente está na cidade, mas muito pelo contrário, a gente está muito próximo dessas vozes. A gente está muito próximo dessas realidades que a gente insiste em não ver. A gente, se tiver ali um rompimento numa barragem da Hidro em Barcarena, a gente vai sentir aqui na capital. Se tiver algum outro rompimento de barragens da região de Carajás, da Vale, a gente também vai sentir aqui na capital, né? Porque a Amazônia, ela é esse sistema que está completamente ligado pelos rios, pelo ar, pelos povos que transitam entre elas. Então, eu acho que é a gente se colocar na posição de que somos também a Amazônia que está sendo afetada na sua parte mais profunda. E fazer algo com relação a isso, né? Não é só dar a curtida no post que denuncia isso. É se organizar coletivamente em um movimento político, num movimento social. Cobrar do sistema judiciário a punição devida. Cobrar do nosso poder legislativo a punição devida. E entender que nós também somos parte desse corpo. E por isso, a Cúpula dos Povos vem nesse sentido, né? De conectar esses povos da Amazônia, do mundo inteiro, de todos os continentes, que vêm se reunir aqui em Belém, dos dias 12 a 16 de novembro, aqui na UFPA, fazendo crítica à COP30, dizendo que a COP30 não é o espaço do povo, que a COP está dominada pelos empresários e pelos políticos, mas que não vai ser tão fácil para eles assim quanto eles pensam, né? Que aqui não vai ser só um salão de festa onde eles vão poder se reunir, tomar suas decisões e depois, no dia 1º de dezembro, ir embora. Aqui tem povo reunido, organizado, e ter a COP, finalmente, em um país democrático, depois de tantas edições, vai ser um recado. Vai ser um recado de que tem organização social acontecendo no chão do território. E a grande marcha do dia 15 de novembro, a Marcha Global pelo Clima, vai ser isso. A gente está esperando 50 mil pessoas indo às ruas, aqui em Belém, mas também movimentações acontecendo no mundo inteiro, para provar que a saída é coletiva e ela passa pela derrubada do sistema capitalista. Perfeito, Júlia. Eu queria agradecer a presença do professor Gilberto e principalmente essa participação, Júlia. A gente chega ao final do nosso programa agradecendo a presença, né, do professor Gilberto, da UFPA e da Júlia Martins, do Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Para a gente fechar, a gente faz uma última rodada pedindo a vocês uma fala de despedida e, ao mesmo tempo, uma resposta rápida para a seguinte pergunta: como cada um que está nos ouvindo pode ajudar? Como diz o texto, né, da Cúpula dos Povos, a reparar o passado, enfrentar, né, todas essas formas de dominação que até hoje ainda persistem. Como é que cada um e cada uma que está nos ouvindo pode ajudar nesse sentido? Eu queria... Pode ser, Júlia, pode começar. Eu começo olhando o professor Gilberto. Quem começa? Eu acho que vindo primeiro ouvir o que os movimentos têm a colocar, o que as pessoas já têm, que já estão lidando com essas experiências, têm a contribuir, porque o que a gente tem de mal, às vezes, é achar que a gente vai inventar a roda, né? E, na verdade, a roda já está aí. A gente só tem que entrar no carro que ela está conduzindo. Então, eu acho que
fazer cada vez mais parte desses grupos coletivos, vir para a Cúpula dos Povos, ouvir as discussões que estão rolando aqui é o primeiro passo. E quando a cúpula acabar, continuar sendo aliado aos movimentos, né? Porque a gente dos movimentos sociais precisa da ajuda da sociedade civil 365 dias do ano, 24 horas por dia. Porque as nossas lutas não têm intervalo de um evento para o outro. Então, é se somar nos espaços, contribuir também financeiramente para quem está nessa luta, né? Os movimentos sociais estão sempre aí com as suas vaquinhas abertas, mas despertar esse pensamento crítico e se colocar enquanto pessoas coletivas no território. Essa é a minha mensagem. Professor Gilberto. Eu acho que primeiro é buscar informação adequada, para além daqueles posts rápidos nas redes sociais. Se informar dessa realidade, ver como a riqueza da Amazônia está sendo levada daqui de forma assustadora. Canaã dos Carajás, ninguém sabe o que é no Brasil. Parauapebas, ninguém sabe o que é no Brasil. E eles estão entre os municípios que mais exportam no Brasil, que tem maior saldo na balança comercial. Em alguns anos, Parauapebas já foi, inclusive, o primeiro entre os 5.558 municípios brasileiros. Parauapebas já foi o primeiro que mais exportou. Hoje Canaã dos Carajás é o terceiro maior exportador no Brasil. Parauapebas vem um pouco depois. Fica ali entre quinto, sexto, dependendo do ano. Mas tanto um quanto o outro produzem muito mais do que o município de São Paulo, para se ter uma ideia. Então, se tem uma extração de riqueza muito grande, nós temos que nos apropriar dessas informações. E, em seguida, paralelo e conjuntamente, transformar isso em ação, participar de movimentos sociais, participar de organização da sociedade civil, olhar criticamente os processos eleitorais. Ano que vem tem um novo processo eleitoral, acho que a gente tem que fazer isso. E, antes de tudo, tentar pensar em organização social e em processos de resistência. Eu termino de forma muito breve, lembrando o que aconteceu em 2019, que foi o Dia do Fogo, que os setores conservadores bolsonaristas resolveram tocar fogo na Amazônia. E um fotógrafo, o Araquém Alcântara, estava ali na BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, aquela região do fogo, e ali em uma área, quando ele chegou, que ele estava chegando, estava saindo um tamanduá-mirim de lá. Esse tamanduá-mirim estava queimado e já cego por conta do fogo. E o tamanduá-mirim, ao pressentir a presença do fotógrafo, se levantou sobre as patas traseiras e levantou as patas dianteiras. Ele não estava pedindo ajuda, ele não estava se rendendo, porque esses são atos tipicamente humanos. Aquela é a posição de combate do tamanduá-mirim. Queimado e cego, ao pressentir uma nova ameaça, não lhe restou outro caminho que não fosse se levantar e se preparar para o combate. É essa a realidade que nós vivemos na Amazônia e que nós vivemos no Brasil. E é essa realidade, com esse espírito do tamanduá-mirim, nessas condições e disposto a ir para o combate, que eu acho que a gente tem que seguir, não só agora no período da COP, mas para os anos que virão. Esse é o caminho que nós temos para transformar positivamente essa realidade brasileira. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Júlia. É importante nessas falas finais de vocês que é para a gente perceber o quanto a luta não é só dos movimentos, não é só dos territórios, a luta é de todo mundo e que a gente precisa dessa coletividade para que a gente consiga avançar para um futuro melhor, entendendo a realidade de todo mundo, entendendo a pluralidade de existências que vivem aqui onde a gente vive e, quem sabe, até fora de onde a gente vive. Então, muito obrigado aos dois e obrigado a você que nos acompanhou hoje. Calma aí. Muito obrigado a vocês dois e muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. Neste programa que abre a série Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, os grandes temas e bandeiras de luta por justiça social e climática pelas vozes populares do Sul Global. E lembre-se, você vai poder acessar esse painel sobre reparação histórica, combate ao racismo ambiental, às falsas soluções e ao poder corporativo, o segundo eixo da Cúpula dos Povos, no portal da Rádio Web UFPA e também no Spotify. A série Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos é uma realização da Rádio Web UFPA em parceria com o Núcleo de Comunicação da Cúpula dos Povos, com o apoio da FACOM, Faculdade de Comunicação, e do PPG-Com, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Apoio também do ILC, Instituto de Letras e Comunicação, e da PROAS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Apresentação e produção, Álvaro Amaral. Edição, João Nilo.
Gerência, Glauci Monteiro. Supervisão, professora doutora Rosane Steinbrenner. Ativistas. Cientistas. Estudantes. Artistas. Indígenas. Quilombolas. Povos e comunidades. Territórios. Margem. Beira. Periferia. Justiça climática. Crise climática. Mudança. Urgência. Emergência. Transição. Transformação. Participação. Vozes em Pauta. Vozes em Pauta Especial, Cúpula dos Povos. Os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima.